temporada fecha com uma das aberturas mais cheias de ação de toda a série. Uma perseguição policial num porto de Maryland termina de uma forma abrupta e talvez mortal quando o Dr. William Secari, ferido, mergulha no oceano, o sangue dele verde esparramado numa plataforma, porque ele foi atingido pelos tiros da polícia. Isso acaba instaurando imediatamente um mistério biológico que foge de qualquer explicação convencional. É esse momento instigante, intrigante, de mistério prestes a escapar do controle humano, que impulsiona a ação com um ritmo bastante acelerado nesse episódio. O Mulder e a Scully são alimentados pelas informações do misterioso Garganta Profunda e eles mergulham nessa soma de pistas soltas, desde o depósito de corpos humanos em tanques até o famoso frasco Erlenmeyer, rotulado Purity Control. A descoberta desse frasco é bastante singular. A Scully, envolvida já pela análise científica bastante cuidadosa do conteúdo do frasco, traz identificações que mudam o tom da investigação. Bactérias alienígenas inoculadas por uma espécie de vírus. Algo inteiramente não natural, criança. A narrativa transita, então, entre o terror biológico e a conspiração governamental, mas também o drama humano. Corpos ainda vivos dentro de tanques com um líquido estranho, numa sala de armazenamento secreta. Uma visão que está entre uma das mais perturbadoras e vibrantes para quem quer descobrir o que é que está acontecendo, para quem torce para que o Mulder desvende não só aquele mistério, mas o grande mistério, coisa que a gente sabe estava tão longe de acontecer que a gente não tinha ideia do cenário todo. O clímax dessa história atinge a gente com um confronto direto. O Mulder é capturado depois de inalar vapores tóxicos que exalam dos ferimentos do Dr. Secari. A Scully descobre que a cientista que a ajudou a descobrir o que havia no frasco foi cruelmente assassinada ou sofreu um acidente junto com a família toda. E por fim o Garganta Profunda se sacrifica numa negociação com a sua última frase ecoando no vazio da noite: Trust no one. O episódio se encerra com o Mulder avisando para Scully que, bom, os arquivos X foram fechados, o seu canal de investigação extinto, e o canceroso caminhando por aquele mesmo corredor do primeiro episódio dentro do Pentágono, depositando cuidadosamente o feto alienígena no meio de centenas, milhares de outras evidências escondidas, reforçando o alcance sombrio dessa trama governamental. O frasco Erlenmeyer, ou Jogo de Gato e Rato, como se chamou quando chegou no Brasil, foi ao ar no dia 13 de maio de 1994 e rompeu mais uma vez os limites da ciência com outro dos nossos grandes temores da ficção científica contemporânea, o de que a ciência, quando guiada pelo poder e não pela ética, deixa de ser um instrumento de descoberta e passa a operar como arma de controle. O episódio revela essa manipulação genética que vai além da especulação. A gente está falando de experimentos com um DNA que não é apenas alterado, é, em parte, alienígena, criança. O líquido verde que corre nas veias do fugitivo e os corpos submersos em tanques de experimento, eles não são só imagens impactantes, são símbolos do quanto o conhecimento científico pode ser cooptado por forças obscuras. Quando a Scully analisa a amostra do tal frasco Erlenmeyer, ela descobre esse par extra de bases no DNA. Vê só, criança, a gente não está só diante de uma anomalia, mas de uma ruptura com tudo o que nós conhecemos sobre a biologia humana. Esse medo da ciência transgressora está entrelaçado com um outro grande tema do episódio, a conspiração institucional, governamental. Aqui o inimigo não vem de fora, ou do espaço, para ser mais explícito, mas de dentro do próprio governo, de dentro do FBI, da sala aqui do lado. O Garganta Profunda, o informante que por muito tempo guiou o Mulder, às vezes enganou, às vezes mentiu, mas também protegeu, não só sabe demais, ele faz parte da engrenagem. E quando ele tenta romper com ela, paga com a vida. A frase
não confie em ninguém, retorna aqui como mais que um aviso. É um diagnóstico. Nesse mundo, a verdade está escondida sob tantas camadas de mentiras que qualquer tentativa de chegar até a ela se torna perigosa. E esse clima de paranoia não é gratuito. Ele nasce do entendimento de que as estruturas do poder estão contaminadas por interesses que jamais vão ser revelados de forma oficial. Outro elemento central, e talvez o mais perturbador de todos, é a forma como o episódio trata o corpo humano. Os tanques com seres aparentemente ainda vivos, mantidos em suspensão, lembram menos uma cena de hospital e mais um armazém de peças sobressalentes. A promessa de cura aqui, sugerida pelos poderes regenerativos do sangue verde, ela é negada pela violência com que tudo isso é destruído quando chega perto da exposição pública. O episódio constrói, assim, essa metáfora poderosíssima. O corpo não é só biológico, mas político. O controle do corpo, o que entra, o que sai, o que cura, o que mata, é um campo de disputa entre ciência, governo, verdade. O horror não está no alienígena em si, mas na forma como ele é usado, ocultado e, acima de tudo, descartado. Por fim, o episódio dialoga com uma longa tradição da ficção científica paranoica, aquela em que o maior inimigo não é o outro, mas o sistema que decide o que é que a gente pode ou não saber. A ciência, nesse cenário, não liberta, ela aprisiona. E Jogo de Gato e Rato deixa claro que o verdadeiro mistério não está nas estrelas, nunca esteve, criança, em se tratando de Arquivo X. Está nos bastidores dos laboratórios, dos arquivos secretos e dos corredores do poder. Nós estamos no final da temporada e nós vemos os personagens principais atravessarem provações que precisam marcar os dois de uma forma mais irreversível que antes do que aconteceu até agora. Emocionalmente, narrativamente, até moralmente. O Mulder chega ao auge da sua obsessão. Não mais movido só pela curiosidade, ele age como alguém que já viu demais para recuar. A busca pela verdade antes era teórica e cheia de possibilidades. Agora ela se torna física, arriscada, solitária. Dessa vez, não porque a Scully não quer estar com ele, mas porque ela tem outra função aqui na narrativa. A gente já fala dela, dessa outra função da Scully. Quanto ao Mulder, ele é perseguido, intoxicado, mantido preso. Pela primeira vez, o próprio corpo dele também é afetado pela conspiração que ele investiga. Não é mais só a sua mente ou o seu coração que estão em jogo, é a vida dele. E mesmo assim, ele não hesita. Esse impulso cego que beira a autodestruição é o que define o personagem. O Mulder acredita tanto que ele não consegue mais separar o que é verdade, o que é instinto, o que é segurança, o que é risco. Ele se joga sem rede. A Scully, por sua vez, ela vive talvez o momento mais simbólico da sua transformação como personagem. Até aqui ela foi a âncora racional, a cientista que media os excessos do parceiro com um olho clínico, até cético, claramente cético, que se sentia fora da caixinha quando não conseguia explicação para os casos, que defendia o Mulder mesmo sem ter prova de nada e talvez se questionando se fazia aquilo por algum tipo de sentimento por ele. Amizade, parceria, companheirismo, curiosidade, ou o estranho tipo de paixão, ou semente do amor entre os dois personagens que cresce ao longo dos anos. Mas em Jogo de Gato e Rato, a balança começa a pender de verdade, a entregar para ela uma explicação fora da caixinha, mas uma explicação racional, espantosa, fantástica, mas racional. É ela quem traz o maior conteúdo do episódio, a maior revelação científica do episódio, da temporada, a descoberta do DNA alienígena. E o mais importante, ela acredita no que vê. Não tenta desmentir, relativizar ou adaptar o que ela defende, ou defendia antes. Pela primeira vez, ela deixa a evidência falar por si. E essa mudança vem com um custo. A Scully é posta sob risco direto, vê um aliado sendo assassinado diante dos seus olhos e precisa fazer escolhas urgentes num tabuleiro em que todos os peões são descartáveis. A sua rigidez científica começa a se curvar à realidade
que está bem diante dela, uma realidade que não se encaixa nos livros de ciência, nem nos protocolos do FBI. A cena em que ela se afasta do Garganta Profunda na ponte, olhando para o carro que se aproxima com um temor premente nos olhos, na atitude, na postura, é uma das grandes cenas de toda a série. É a Gillian Anderson entregando paixão à personagem, e quanta paixão, criança. O que nos leva, por fim, ao Garganta Profunda, que ocupa aqui o papel do mentor que sabe demais. Sempre foi esse o papel dele. Só que agora ele paga por isso. Desde o início da temporada, ele foi esse elo dúbio entre os agentes e o que se esconde por trás da cortina. Nunca foi confiável, mas sempre foi necessário. É uma presença que oscila entre a orientação e a manipulação. E é justamente essa ambiguidade que torna esse personagem tão fascinante. E no episódio final ele toma a decisão que redefine o próprio arco. Ele escolhe trair o sistema que ele ajudou a manter em funcionamento. Faz isso não por redenção ou heroísmo, mas por acreditar, talvez tarde demais, que o Mulder e a Scully ainda têm chance de descobrir alguma coisa que ele próprio perdeu. E a morte dele não é só uma virada dramática da história, ela funciona como um rito de passagem. Os agentes agora estão sozinhos, sem guia, sem rede de segurança, proteção. E a última frase dele, eu preciso repetir, criança: Trust no one. Ressoa não como conselho, mas como testamento. Esse episódio coloca esses personagens principais, centrais, frente a frente com os limites pessoais deles. Fé, razão, tudo isso colide, lealdades se desfazem e as perdas físicas, emocionais, simbólicas indicam que, dali em diante, nada mais vai ser como antes. O jogo de gato e rato não é apenas um encerramento de temporada. É o momento em que Arquivo X abandona qualquer pretensão de ser uma série comum de casos semanais e revela sem disfarce nenhum a espinha dorsal mitológica que vai sustentar essa narrativa por anos. Até aqui as pistas tinham sido lançadas com certa parcimônia em episódios como o piloto, o episódio Garganta Profunda, Fallen Angel, principalmente EBE. Fios soltos que sugeriam uma rede invisível de interesses envolvendo tecnologia alienígena, acobertamentos governamentais, a ciência à margem da ética. Nesse episódio final, todos esses elementos colapsam uns sobre os outros, criando um mosaico muito mais claro e infinitamente mais perigoso, mais arriscado. A presença de um DNA com um par de base desconhecido e a revelação de corpos humanos mantidos vivos em tanques, possivelmente híbridos, indica que os experimentos de manipulação genética não só existem, como são parte de um projeto amplo, sistemático, com financiamento de talvez instâncias governamentais. O laboratório escondido em meio à normalidade, o cientista fugitivo com sangue não humano, a destruição repentina das provas, tudo isso aponta para uma conspiração não apenas ativa, mas meticulosamente organizada. E ao invés de se limitar a uma teoria de vida extraterrestre, o episódio sugere alguma coisa ainda mais provocadora: que o contato com alienígenas não é um evento futuro, mas uma realidade incorporada há décadas ao sistema de poder. Essa virada representa um novo pacto com a gente, com o público. A série se compromete com um arco conspiratório de longo alcance, um arco em que as revelações não vão vir mais em blocos, nunca vieram, vão vir em fragmentos, pistas deixadas para quem quiser seguir. A mitologia de Arquivo X, que até então era só uma camada entre outras camadas, assume aqui a sua forma plena. Ela diz agora que veio. A ameaça já não está em algo que pode vir do espaço, mas em algo que foi absorvido e transformado por nós, pelos próprios seres humanos, ou pior, por agências que operam à margem do próprio governo. O episódio ainda reconfigura, redefine o papel dos personagens dentro dessa nova engrenagem. O Garganta Profunda, que até então era essa ponte ambígua entre os agentes e a verdade, ele se revela uma peça do sistema, uma peça que tenta, em vão, compensar os seus próprios pecados com uma verdade parcial. Mas a morte desse personagem é o selo que confirma: não há mais garantias.
Não há mais atalhos. A partir daqui, o que antes era uma investigação se transforma numa guerra subterrânea, secreta, por informação. O fechamento dos arquivos X no final do episódio simboliza essa nova fase. Um silêncio imposto, uma tentativa de apagamento, que ironicamente só faz aumentar o apetite por respostas. O nosso apetite por respostas. O apetite do Mulder por respostas. A partir desse jogo de gato e rato, Arquivo X se torna algo maior do que as suas histórias isoladas. Ele passa a existir como um organismo vivo alimentado pela própria mitologia e começa a moldar um dos universos conspiratórios mais densos e duradouros da história da televisão, da cultura pop. A decisão de fechar a temporada com essa história foi uma escolha intencional do produtor, o Chris Carter, como uma jogada narrativamente mais agressiva, digna de um tudo ou nada. Ele escreveu esse episódio como o ponto culminante de um ano inteiro de aprendizado, planejando uma reviravolta que reposicionasse a série longe do formato episódico, estabelecendo de vez por todas a mitologia central da série. O Carter já tinha sinal verde para uma segunda temporada. A Fox já tinha garantido mais 24 episódios antes mesmo do desfecho. Mas ele então usou esse final como um divisor de águas. Se o público continuasse, Arquivo X não voltaria a estaca zero. A escolha de matar o Garganta Profunda, de encerrar os Arquivos X, era uma mensagem claríssima. Arquivo X não é composto por casos da semana tradicionais e ninguém vai estar a salvo. Então ele foi buscar a inspiração para um momento mais bizarro e simbólico do episódio, o gás tóxico liberado do corpo do Dr. Secari, que atinge os paramédicos e depois o Mulder, diretamente de um caso real, o da mulher tóxica Gloria Ramirez, que em fevereiro de 1994, em Riverside, Califórnia, segundo relatos, teria liberado vapores visíveis e até lesionando profissionais de saúde quando eles foram coletar o sangue dela. O Carter se referiu diretamente a esse estranho episódio da vida real durante o desenvolvimento da trama, argumentando que até ali eles haviam feito conexões e suposições que não eram exatamente perfeitas ou calcadas na realidade. A mulher tóxica então dava ao jogo de gato e rato e ao Arquivo X uma aura de plausibilidade e horror ancorado em fatos. The Erlenmeyer Flash, que é o nome original, foi dirigido pelo R.W. Goodwin, ou Robert Goodwin, que já era coprodutor da série e assumia aqui um episódio que ele considerou o melhor script até aquele momento. Ele voltaria em outros episódios-chave ao longo das temporadas, como Anasazi, o último da segunda temporada, ou Talitha Kami, o último da terceira temporada, Gethsemane, o último da quarta temporada, e The End, o último episódio da quinta temporada. Para ele, essa aqui era uma história que elevava a atmosfera da série como um todo, com escolhas estéticas bem marcantes, os tanques exibindo humanos vivos, o ambiente sombrio do depósito 1616 Pandora, alusão direta aqui à caixa de Pandora, e a perseguição em um estaleiro abandonado em North Vancouver, onde foi filmada aquela perseguição, que trouxe textura, realismo à cena. Além dos macacos todos loucos ao mesmo tempo na cena em que o Mulder e a Scully visitam o parceiro do Dr. Secari pela primeira vez. No roteiro, o Carter não só sacrifica um aliado, mata o Garganta Profunda, como também encerra formalmente a sessão dos Arquivos X. Um ato que visava criar tensão em duas frentes, dramatizar a vulnerabilidade dos protagonistas e responder a um imprevisto, a gravidez da atriz Gillian Anderson. A Fox chegou a temer que o fechamento dos Arquivos X fosse interpretado como um cancelamento, um tipo de cancelamento, e só acatou o encerramento do ciclo graças à confiança que o Carter tinha no plano mitológico que ele tinha traçado. Foi assim uma
uma aposta narrativa arriscada, mas que eu considero decisiva, acumulou tensão, cimentou a mitologia e garantiu espaço para explorar novas dimensões na temporada seguinte. As cenas finais de Jogo de Gato e Rato remetem diretamente ao episódio piloto de uma forma magistral, criança. Eu não me lembro de outra série que fez isso de uma forma tão perfeita, não só demonstrando, mas literalmente fechando o ciclo tão completamente. No piloto, a Scully está deitada, olhos abertos, o rosto um pouco tenso. Claramente, ela não consegue dormir. O relógio na cabeceira da cama passa de 11h21 da noite para 11h22 e o telefone toca. É o Mulder. Ele diz que não consegue dormir também. Diz que o caso do Billy Miles, que eles foram investigar no Oregon, não existe mais, desapareceu. Não há evidências, provas, nada mais. As evidências, bom, corta para o canceroso naquele corredor distantes num depósito meio escuro. Ele para diante da caixa 100.041 e coloca ali, esconde, oculta ali as provas do caso, numa caixa em que há outros frascos como aquele que ele está guardando. A gente salta agora no tempo e a Scully está dormindo no seu quarto no episódio final, 24 episódios depois. Mas é um sono intranquilo. Ela acorda assustada, olha para o relógio no instante em que ele passa de 11h21 para 11h22 da noite. O telefone toca e ela atende com a voz embargada. É o Mulder e ele avisa que eles estão fechando os arquivos X, que a ordem foi dada pelo Skinner, mas veio de cima. Ela diz que ele tem que contestar e ele diz que não é possível mais, mas que ele vai continuar enquanto a verdade estiver lá fora. E aí a gente vê o canceroso caminhando pelo mesmo corredor. Ele puxa outra caixa agora, parece ser a evidência 515.525. E ele coloca ali, entre outros fetos aparentemente inumanos, aquele que seria a prova incontestável para toda a conspiração que o Mulder luta para descobrir há tanto tempo. Arquivo X encerra a temporada com essa audácia. É uma narrativa mais intensa, reviravolta, morte. O episódio funciona como uma ruptura. Não há retorno ao status quo, que já era uma zona sem conforto nenhum em se tratando de Arquivo X. O que permanece é um universo de desconfiança, perigo, ciência sendo usada como forma de dominação. A grande sacada narrativa do fechamento dessa temporada está em nos deixar à beira do abismo. É o fim de um ciclo e, ao mesmo tempo, o sinal de que a verdadeira mitologia, aquela que a gente conhece e ama, está só começando. Sendo assim, criança, se você também ficou com a pulga atrás da orelha ou com o sangue levemente esverdeado, aproveita para deixar aqui nos comentários o que é que você acha desse episódio, o que mais te marcou nele. Você já tinha percebido esse espelhamento com o episódio piloto? Eu já tinha falado dele lá atrás. E aquela frase do Garganta Profunda, ela ainda te arrepia? Você consegue confiar em alguém depois dela? Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem você acha que ama também Arquivo X, tanto quanto a gente. E claro, se inscrever no canal para não perder o próximo episódio se você ainda não é inscrito. Porque na semana que vem a gente vai fazer uma pausa especial para olhar com calma toda a primeira temporada, o arco narrativo completo, os temas mais fortes, os episódios mais memoráveis, os caminhos dos personagens e, claro, a mitologia que se formou a partir desses 24 episódios. Porque, às vezes a verdade não está exatamente lá fora, mas ela está espalhada aos poucos, episódio por episódio, esperando alguém para juntar as peças. A gente se vê lá.